E se a sua fé estiver atrapalhando a sua vida? Quando a fé vira anestesia moral e impede a transformação interior? Dizemos que o mundo está perdido. Não está. Ele está anestesiado. Anestesiado pela ideia de que basta acreditar, de que basta pedir coisas a Deus, de que basta esperar que algo, alguém, alguma força invisível resolva aquilo que ela mesma não quer encarar. Nós aprendemos a chamar isso de fé, mas isso não é fé. Você pede mudança, mas continua na mesma. Pede resposta, mas evita as perguntas necessárias. Pede socorro, mas não mexe em nada que sustenta a base do problema. E então se frustra, porque nada acontece, porque a vida não anda, porque o sofrimento insiste. E talvez o incômodo maior seja: e se o problema não for a ausência de ajuda, mas a forma como você aprendeu a pedir? Esperar que algo mude fora sem que nada precise mudar dentro. Fica comigo até o final, porque hoje a conversa é sobre por que nosso sofrimento não cessa. Por que ficamos pedindo por milagres, sendo nós mesmos o maior milagre? Fica comigo até o final, porque talvez você descubra que não é o sofrimento que te persegue. Talvez seja você que não quer se livrar dele. Te convido a se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e deixar seu like. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Lemos no livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que Jesus dirigiu-se à multidão de aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. Nosso coração não se aquieta porque não queremos aquietar. Jesus nos convida a ir até Ele. Ele diz: compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. Vamos refletir sobre isso. Precisamos desmontar uma ilusão muito comum, a de que o sofrimento existe porque falta ajuda de Deus. O convite existe, é amorável, é constante, e mesmo assim a multidão dos aflitos continua enorme. Ou seja, o problema não está na ausência de amparo, mas na forma como o convite é recebido ou recusado por nós. Por que os aflitos não atendem plenamente ao vinde a mim? Porque atender plenamente ao vinde a mim não é apenas ir a Jesus, mas renunciar a si mesmo. E é justamente aí que os aflitos recuam. O sofrimento virou apego. Muitos aflitos não querem abrir mão do objeto da própria dor. Aí você vai dizer: ai, Mari, como você é insensível, tá rindo. Não, gente, nós estamos juntos. Eu tô junto, não penso que eu sou superior a isso aqui, não. No fundo, nós gostamos do que nos faz mal. Quero que você comente. Por que pedimos ajuda, mas não queremos mudar as nossas escolhas? Por que pedimos socorro a Deus e às vezes até a alguém próximo a nós,
mas permanecemos exatamente onde estamos, como estamos, sem fazer nenhum esforço. No texto, Emmanuel fala que temos apego à própria dor. Ele diz: nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto das suas desesperações. A dor, ainda que machuque, oferece identidade. Eu sou assim porque sofri. Isso justifica os nossos ressentimentos. Dá licença íntima para acusações, vitimização ou fuga da responsabilidade moral. Atender ao Cristo exigiria soltar aquilo que sustenta o desespero. Temos o desejo de alívio sem transformação. O texto é claro ao afirmar que muitos tentam a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus. Ou seja, procuram Jesus para que ele legitime escolhas erradas, para que abençoe paixões, vinganças, disputas, para que retire consequências sem tocar nas causas. Isso só mostra o quanto não entendemos Deus, o quanto não conhecemos Jesus, o quanto não sabemos orar. O vinde a mim inclui o aprendei comigo. E aprender implica correção, disciplina e mudança de rota. Porque se eu aceitar ir a Jesus, eu preciso me portar como ele, ou pelo menos tentar seguir os seus ensinos. Mas cá entre nós, eita coisa difícil e complicada. Imagine ter que amar os outros, ter que perdoar, ter que ajudar. Isso é muito complexo. Temos que ser gente boa. E quem quer isso? Para ser gente boa, precisamos renunciar a muitas coisas que gostamos de fazer. E fazemos, embora saibamos que não é o certo. Há sofrimentos que se tornam apegos. O objeto da dor pode ser uma relação, uma mágoa, uma paixão, uma justificativa para não mudar. Renunciar à dor muitas vezes significa perder uma narrativa pessoal. É por isso que tantas pessoas dizem: eu quero melhorar. Mas não larga o comportamento que as adoece. Até onde eu quero melhorar? A dor machuca, mas também organiza a vida. Infelizmente, a dor ainda é necessária ao estágio que vivemos. Você conhece uma pessoa que, embora passe por sofrimento, se recuse a mudar? Deixe seu comentário e aproveite para compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir sobre isso. Tem um pedaço do texto que diz assim: mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A luz é conhecimento. Conhecimento nos leva a responsabilidades. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A luz aqui não é consolo, é revelação. Ela mostra incoerências, autoenganos, escolhas mal feitas, responsabilidades adiadas. A sombra é confortável, porque não exige revisão. É o famoso tá ruim, mas tá bom. Assim podemos viver de discursos vazios, fé sem ação. É a ilusão de fazer uma promessa para Deus e Ele que resolva o meu problema. Se Ele resolver, eu pago o combinado.
que é muito aquém do que podemos fazer ou é uma coisa material? Um bom exemplo está no livro Nas Fronteiras da Loucura, de Edivaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Irmãos do sofrimento, a misericórdia do Pai magnânimo chega até vós. Soa o momento da vossa recuperação e próxima paz. Aproveitai, tentai o arrependimento e vinde, que vos esperamos. Levantou-se um clamor que ensurdecia. Blasfêmias e ameaças cruzaram o ar pestilento. Gritarias infrene. Esturgiu repentino palavras grosseiras e epítetos desagradáveis foram atirados. Ladridos e uivos animalescos acompanharam a balbúrdia que se fez violenta. Fora os infelizes capachos do crucificado! Fora, ou os crucificaremos também! Baldoavam acusações terrificantes e, enfurecidos, muitos que ali dominavam arremessaram do paú o quanto encontravam. Dei-me conta de que o mentor exteriorizava opalina claridade na noite densa e macabra. Salvai-nos, anjos de Deus, pediam diversos. Socorrei-nos do inferno. Ato contínuo, o mentor ordenou: atirai as redes. Segurai as redes, propôs enérgico, se estiverdes resolvido a mudar de vida e a crescer para Deus. Dezenas de espíritos agarraram-se às cordas entrelaçadas com sofreguidão. Observei que alguns dos encarcerados no Pantanal não conseguiam segurá-las, pois que pareciam desfazer-se ao seu contato, o que provocava reações de ira e de zombaria deles mesmos, revoltados. Partamos, a tarefa está encerrada. Sob chuva de impropérios, em que a obscenidade e as acusações infames se misturavam, ameaçadoras, retornamos obedecendo a mesma ordem. Quando já saíramos do charco sombrio temerário, indaguei com todo respeito o porquê de muitos que se amparavam nas redes não conseguiam sair do lodaçal. As redes, explicou o paciente, são feitas de substâncias retiradas do fluido cósmico, fortes, porém delicadas. Registram as irradiações mentais daqueles que as tocam. Se o peso específico da sua exteriorização psíquica é negativo, elas diluem-se. Nos casos contrários, enrijecem-se. Ninguém ludibria as leis em todo lugar, nem todos que requerem amparo desejam-no realmente. Às vezes querem libertar-se da situação que lhes desagrada, sem que mudem de comportamento. Choram e sofrem, mas não pretendem a transformação interior. Necessitados de aprendizado penoso para que se modifiquem as estruturas internas do ser, quando se capacitarão para o renascimento em si mesmos. Ninguém ludibria as leis de Deus. Ele está falando diretamente da lei de causa e efeito. Nesse contexto, o pedido de amparo sem mudança interior não traz a luz necessária para a nossa mudança. A dor permanece, não por falta de misericórdia, mas por necessidade educativa, até que se modifique as estruturas íntimas do ser. O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário.
Aproveite para se inscrever no canal. Você pode não concordar com o que eu te falei, mas tem que concordar que o material disponível no canal. Só não aproveita quem não quer. Manuel Filomeno diz que ninguém ludibria as leis. Em todo lugar, nem todos que requerem amparo desejam-no realmente. Ninguém engana a lei de causa e efeito. Chorar não suspende aprendizado. Pedir não substitui transformação. Há pedidos que são, na verdade, tentativas de manter tudo como está, tirando apenas o desconforto. Isso explica por que a dor se repete, os conflitos retornam, os ciclos não se encerram. Não falta ajuda, falta disposição real para mudar a estrutura interna. Querem libertar-se das situações que lhe desagradam sem que mudem de comportamento. Aqui está o centro do vídeo. A criatura não quer se transformar, quer apenas sair da parte ruim da experiência. Isso não é fé, é negociação emocional. Quando a fé vira anestesia, ela acalma, mas não desperta. Consola, mas não educa. Sustenta a estagnação. A espiritualidade passa a servir ao ego, não à consciência. Se você já se pegou reclamando de uma situação sem de fato fazer nada para mudar, reveja. Reveja. Pense sobre isso. Deixe nos comentários. Eu nunca fiz isso. E aproveite para deixar o like. Então a dor não é castigo. É mensagem não ouvida. O amparo não falha. Ele apenas não compactua com o engano. Enquanto nós pedimos mudança sem mover o passo, o sofrimento continuará sendo professor. Mas quando há coragem para olhar para dentro, renunciar ao velho papel e assumir responsabilidade, a dor perde a função. Não porque alguém resolveu por nós, mas porque finalmente acordamos. Se esse conteúdo fez sentido, curta o vídeo. Isso ajuda essa reflexão chegar a quem precisa. Comente aqui. Em que ponto você percebe que a fé pode ter virado anestesia e não caminho? Se inscreva no canal Palavra Cria e até!